Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. A minha voz voltou. Semana passada eu não consegui gravar A Menina que Não Sabia Ler, volume 2, porque eu tava afônica. Não dava pra entender nada do que eu tava falando. Horrível. Bom, mas hoje é quarta-feira, dia de Ramsés, o templo de milhões de anos. Ai, gente, eu amo essa coleção. Amo, amo, amo. E muito obrigada por vocês estarem me acompanhando, por vocês fazerem essa parceria comigo, de me ouvir ler essas histórias. Bom, quem tá aqui, mais uma vez eu agradeço. Deixa seu comentário, deixa o like, ou assiste o vídeo até o final que já tá ótimo. Se tiver interesse em acompanhar as publicações, por favor, se inscreve no canal e ativa a notificação, aperta o sininho. Agradeço a presença de cada um de vocês que está aqui. E se quiserem acompanhar a leitura diariamente, em trechos menores, é só clicar no link da descrição deste vídeo para acessar o aplicativo Quai e me seguir no perfil deste aplicativo. Lembrando que o Quai também, quanto mais você assiste vídeos, mais ele te dá créditos, moedinhas para trocar por valores, tá? Então, para quem quiser uma renda extra, é legal também. É só acessar o link. É gratuito, não tem que pagar nada, tá bom? E o Pix chega no dia, conforme você vai assistindo. Eles têm alguns limites, algumas regras, mas é bem interessante. O valor é pouquinho, tá? Não dá pra ganhar R$ 1 por dia, R$ 10 por dia, não. É pouco, mas é alguma coisa. Chega de falatório, né? O último bloco de leitura nossa, a gente finalizou com Serra Mana suspeitando de mais um atentado contra o Ramsés, que ele suspeitou de um guarda e acabou matando o guarda. Já chegamos nessa parte, né? Então, vamos lá. Vamos continuar a leitura a partir agora do capítulo 16. Serra Mana não era especialista em relatórios escritos. Contentou-se apenas em contar os fatos a Amene, que os transcreveu em um papiro e imediatamente alertou Ramsés. Ninguém conhecia o grego recrutado apenas por suas aptidões físicas. Sua morte brutal privava o rei de informações precisas, mas não fez qualquer censura ao sardo cuja vigilância revelava-se indispensável. Não fora o faraó o visado, mas sim o seu gabinete, e, portanto, os assuntos do Estado. O que poderiam procurar ali, senão documentos confidenciais e informações sobre a forma como pretendia governar o país? A tentativa criminosa de Menelau não revelara nada importante. Fora apenas por vingança. Mas essa tentativa de roubo era muito mais tenebrosa. Quem enviara este grego que permanecera oculto na sombra, cujo único desejo era o de impedir a gestão do soberano? É evidente que havia Shenar, o irmão posto de lado, inativo e silencioso desde a coroação. Será que tal máscara não ocultaria um desenvolvimento de atividades supersigilosas conduzidas com muito mais habilidade do que no passado? Romeu inclinou-se perante o rei. Majestade, o seu visitante chegou. Conduza-o ao jardim, para o quiosque. Ramsés estava vestido com um simples saiote branco e portava apenas uma joia, um bracelete de ouro no punho direito. Concentrou-se durante alguns instantes, consciente da importância daquela entrevista, pois dela dependeria em grande parte a sorte do Egito. O rei mandara erguer no jardim um confortável quiosque de madeira à sombra de um salgueiro. Sobre uma mesa baixa, cachos de uvas vermelhas e figos frescos.
Em taças, cerveja leve e digestiva, ideal para o calor intenso. O grande sacerdote de Amon de Karnak estava sentado numa confortável poltrona de almofadas fofas. À sua frente, um tamborete para pousar os pés. Peruca, vestido de linho, um grande colar de pérolas e lápis-lazuli cobrindo o peito, e vários braceletes de prata em ambos os braços atribuíam-lhe um ar imponente. Logo que viu o soberano, o grande sacerdote levantou-se e fez uma reverência. Este local lhe convém? Agradeço a vossa majestade por tê-lo escolhido. A sua doçura é propícia à minha saúde. Como vai ela? Já não sou tão jovem, e isso é o mais difícil de aceitar. Estava ansioso para vê-lo. Não havia razão para isso, majestade. Por um lado, fui obrigado a ficar retido no meu quarto durante algum tempo. Por outro, esperava vir na companhia dos vizires do sul e do norte e do vice-rei da Núbia. Mas que delegação! Recusaram a sua proposta? Na primeira abordagem, não. Na segunda, sim. Por que mudaram de opinião? São altos funcionários. Não querem aborrecer Vossa Majestade. No entanto, lamento pela ausência deles, que pode diminuir a credibilidade às minhas palavras. Se forem justas, nada tem a recear. É assim que as considera? Como servidor de Maat, decidirei. Estou inquieto, Majestade. Posso ajudá-lo a dissipar essa inquietação? Eu soube que havia solicitado um inventário das riquezas de Karnak, e o obtive. Quais são as suas conclusões? A de que você é um administrador notável. Será por acaso uma censura? Certamente que não. Não nos ensinaram os nossos antepassados que uma espiritualidade feliz é acompanhada pelo bem-estar do povo? O faraó enriquece Karnak e você faz prosperar essas riquezas. Há uma censura no tom de sua voz. Apenas perplexidade, nada mais. E se examinarmos o que lhe está inquietando? Murmura-me que a glória e a fortuna de Karnak estão lhe incomodando, e que Vossa Majestade pretende dispensar seus favores a outros templos. Quem está dizendo isso? São rumores. Está dando importância a isso? Quando se tornam insistentes, podemos ignorá-los? E você, o que pensa disso? Que na situação atual Vossa Majestade faria bem em não modificar nada. Não seria mais inteligente manter a política do seu pai? Infelizmente, o seu reinado foi muito curto para que pudesse realizar o conjunto de reformas necessárias. Karnak não necessita de nenhuma reforma? Eu não penso assim. Então a minha inquietação era justificada. E a minha? Não será também? Não compreendo. O grande sacerdote de Amon continua a ser um fiel servidor do faraó? O prelado evitava olhar Ramsés. Para disfarçar, comeu um figo e bebeu um pouco de cerveja. A indumentária simples do monarca causava um incrível contraste com a elegância requintada do seu interlocutor, pouco habituado a ataques tão diretos. O rei evitou pressioná-lo, deixando-o retomar o fôlego e a presença de espírito. Como pode duvidar de mim, majestade? Por causa do inquérito de Amene. O grande sacerdote enrubesceu. Esse aborto de escriba, esse bisbilhoteiro, esse rato, esse... Amene é meu amigo, e a sua única ambição é servir ao Egito. Não tolero qualquer insulto que manche a sua reputação, seja de que boca sair. O sacerdote engasgou-se. Perdoe-me, majestade, mas os seus métodos... Por acaso ele se mostrou violento? Não, mas é encarniçado do que um chacal devorando a sua presa. Ele faz o seu trabalho conscienciosamente e não negligencia qualquer pormenor. O
que tem a censurar-me? Ramsés fixou o olhar no do grande sacerdote. Ainda não sabe. Pela segunda vez, o sacerdote desviou o olhar. A terra do Egito, em sua totalidade, não pertence ao faraó? Perguntou Ramsés. Assim o quer o testamento dos deuses. Mas o rei está autorizado a dar terras a homens justos, sábios e corajosos que tenham merecido possuí-las. O costume assim o determina. O grande sacerdote de Amon está autorizado a agir como faraó? É o seu delegado e o seu representante em Karnak. Não levou demasiado longe essa delegação? Não compreendo. Você tem cedido terras a particulares, que assim passaram a ser seus devedores, em particular militares, cuja lealdade para comigo amanhã pode tornar-se duvidosa. Teria necessidade, então, de um exército para defender o seu domínio privado? Trata-se de uma simples associação de circunstâncias, Majestade. O que está querendo insinuar? 3 cidades abrigam os 3 maiores templos do país. Heliópolis é a cidade santa de Ra, a luz criadora. Mênfis, a de Ptah, que cria o verbo e inspira o gesto dos artífices. Tebas, a de Amon, o princípio oculto do qual ninguém lhe conhece a forma verdadeira. Meu pai velava para que fosse mantido um equilíbrio entre essas 3 potências, expressões complementares do divino. Com a sua política, você tem quebrado essa harmonia. Tebas tornou-se arrogante e vaidosa. Majestade, não acha que está insultando Amon? É ao seu grande sacerdote que falo, e dou-lhe ordem para cessar qualquer atividade profana, para que assim possa consagrar-se à meditação e à prática dos rituais. O sacerdote ergueu-se com dificuldade. Vossa Majestade sabe que isso é impossível. Por quê? A minha função é simultaneamente espiritual e administrativa, tal como a sua. Karnak pertence ao faraó. Ninguém o está negando, mas quem governará os seus domínios? Um especialista que nomearei. Isso desmantelaria nossa hierarquia? Não cometa esse erro, Majestade. Tomar em suas mãos os domínios de Amon iria prejudicá-lo de forma irremediável. Isso é uma ameaça? É o conselho de um homem experiente a um jovem monarca. Acredita então que o seguirei. Reinar é uma arte difícil e que exige um certo número de alianças. E, entre elas, o clero de Amon. É claro que obedecerei às suas diretivas, sejam elas quais forem, porque continuo a ser o seu fiel servidor. Apesar de sentir-se cansado, o sacerdote readquirira o alto domínio. Não comece uma guerra inútil, Majestade. Teria muito a perder. Uma vez passada a exaltação do poder, volte à razão e deixe tudo como está. Os deuses detestam os excessos. Lembre-se do lamentável procedimento de Aquenaton em relação a Tebas. As malhas da sua rede parecem muito bem tecidas, mas o bico de um falcão poderá rasgá-las. Quanta energia gasta em vão! O seu lugar é em Mênfis, não aqui. O Egito precisa da sua força para nos proteger dos bárbaros, cujo único sonho é invadir-nos. Deixe-me governar esta região e eu apoiarei os seus esforços. Vou refletir sobre isso. O grande sacerdote sorriu. Ao ímpeto alia a inteligência. Você será um grande faraó, Ramsés. Fim do capítulo 16. Capítulo 17. Todos os notáveis tebanos tinham apenas um sonho: encontrar-se com o novo faraó e defender a sua causa, a fim de preservarem as vantagens adquiridas. Diante de um monarca tão imprevisível, que não estava ligado a nenhum clã,
Até mesmo os cortesãos mais influentes podiam esperar surpresas desagradáveis. Mas era preciso ultrapassar um grande obstáculo: Amene, o secretário particular do rei, que esmiuçava os encontros a conta-gotas e afastava sem hesitação os importunos. E o que dizer da revista imposta pelo gigante Sardo Serramana, que não deixava ninguém se aproximar do faraó a não ser depois de ele pessoalmente verificar que o visitante não possuía armas nem objetos suspeitos? Nessa manhã, Ramsés recusara-se a receber todos os solicitantes, incluindo o responsável pelos diques, a quem recomendara Amene, e do qual este se ocuparia muito bem sozinho. No momento, o rei tinha necessidade dos conselhos da grande esposa real. Sentados à beira do lago, onde tinham acabado de banhar-se, oferecendo os corpos nus ao sol, cujos raios eram filtrados pela folhagem dos sicômoros, saboreavam a beleza dos jardins do palácio. Nedjen, promovido a ministro da Agricultura, continuava a ocupar-se deles com um cuidado todo especial. Acabo de conversar com o grande sacerdote de Amon, confessou Ramsés. E a sua hostilidade é irremediável? Sem dúvida nenhuma. Ou aceito a sua posição, ou imponho a minha. O que propõe ele? Que o templo de Karnak conserve a supremacia sobre os outros templos do Egito. Que ele reine sobre o sul e eu sobre o norte. Isso é inaceitável? Ramsés olhou Nefertari com espanto. Esperava que você me aconselhasse moderação. Se a moderação conduz o país à ruína, torna-se um vício. Esse sacerdote tenta impor a sua lei ao faraó, quer privilegiar os seus interesses particulares em detrimento do bem-estar geral. Se ceder, o trono vacilará, e aquilo que Sete construiu será destruído. Nefertari expressara-se com doçura, com voz calma e apaziguadora, mas as suas afirmações mostraram uma firmeza surpreendente. Está ponderando as consequências de um conflito aberto entre o rei e o grande sacerdote de Amon? Se você fraquejar logo no início do seu reinado, os ambiciosos e os incapazes ficarão motivados. Quanto ao grande sacerdote de Amon, este encabeçará um levante e afirmará a sua autoridade em detrimento da do faraó. Não receio iniciar esse combate, mas receia agir apenas em seu próprio proveito? Ramsés contemplou a sua imagem na água azul do lago. Está lendo os meus pensamentos. Não sou sua esposa? O que responde à sua pergunta, Nefertari? Nenhum invólucro humano é suficientemente amplo para controlar a pessoa do faraó. Você é a generosidade, o entusiasmo e a força, e está utilizando essas armas para se lançar à altura da função que se apoderou da sua vida. Estarei no caminho errado. Tudo aquilo que se divide não é bom. E esse grande sacerdote escolheu a divisão porque ela lhe é conveniente. Como faraó, você não deve ceder uma polegada do seu terreno. Ramsés encostou a cabeça no seio de Nefertari, e esta, em retribuição, lhe acariciou o cabelo. Andorinhas emitindo um som de seda adejavam em redor do casal real. Os sons de uma discussão à entrada do jardim vieram quebrar a tranquilidade. Uma mulher discutia com os guardas e seu tom de voz aumentava cada vez mais. Ramsés prendeu o seu saiote em volta da cintura e dirigiu-se para o pequeno grupo. O que se passa aqui? Os guardas afastaram-se e o rei descobriu Izete a bela, deslumbrante e graciosa. Majestade! Exclamou ela. Deixe-me falar com você, eu lhe suplico. O que a impede? A sua guarda, o seu exército, o seu secretário, o seu... Venha comigo.
A princípio, oculto atrás da mãe, um menino deu um passo para o lado. Eis o seu filho, Ramsés. Cá! Ramsés pegou-o nos braços e ergueu-o acima da cabeça. Assustado, o menino começou a chorar. Ele é muito tímido, disse Zete. O rei pôs o filho às costas, o que o fez perder o medo e imediatamente sorrir. 4 anos. O meu filho já tem 4 anos. O preceptor está contente com ele? Acha-o muito sério. Cá brinca pouco e só pensa em decifrar hieróglifos. Conhece muitas palavras e já consegue escrever algumas. Será escriba antes de mim? Venha refrescar-se. Vou ensiná-la a nadar. Ela... Nefertari está aí? Claro. Porque sou obrigada a montar cerco 10 vezes ao palácio, isso não quer dizer que pode me manter afastada como a uma estranha. Sem mim você estaria morto. O que quer dizer? Não foi minha carta que o avisou da conspiração que estavam tramando contra você? Do que está falando? Izete a Bela baixou a cabeça. Durante algumas noites bastante dolorosas, é verdade, sofri com a solidão do seu abandono, mas nunca deixei de amar você e recusei aliar-me aos membros da sua própria família que tinham resolvido prejudicá-lo. A sua carta nunca me chegou às mãos. Izete empalideceu. Então acredita que eu também fazia parte do rol de seus inimigos? Eu estava enganado? Sim, estava enganado. Pelo nome do faraó, juro que nunca o traí. Por que eu deveria de acreditar em você? Izete agarrou o braço de Ramsés. Como poderia lhe mentir? Izete viu Nefertari. A sua beleza cortou-lhe a respiração. Não apenas a perfeição de suas formas era deslumbrante, mas a luz que emanava da rainha encantava o olhar e desarmava qualquer crítica. Nefertari era, sem dúvida, a grande esposa real com a qual nenhuma outra podia rivalizar. O ciúme não apertou o coração de Zete a Bela. Nefertari estava radiosa como o céu de verão, e a sua nobreza impunha respeito. Izete, estou contente em vê-la. A segunda esposa inclinou-se. Não, por favor, venha banhar-se, está tanto calor. Izete não esperava semelhante acolhimento. Embaraçada, não resistiu. Despiu-se e, nua como Nefertari, mergulhou na água azul do lago. Ramsés observou as duas mulheres nadando. Como era possível ter sentimentos tão diferentes, mas também tão intensos e sinceros? Nefertari era o grande amor da sua vida, uma criatura excepcional, uma rainha. Nem as provações, nem as marcas do tempo diminuiriam a paixão luminosa que viviam. Izete a Bela era o desejo, a despreocupação, a graça, o prazer louco. No entanto, tinha mentido e conspirado contra ele. Não tinha outro remédio senão castigá-la. É verdade que sou seu filho? Perguntou a voz fina de cá. É verdade. Filho, em hieróglifo, escreve-se com um pato. É capaz de desenhá-lo? Com a ponta do dedo e muito sério, Ká desenhou um pato na areia do caminho. Sabe como se escreve faraó? Ká desenhou o plano de uma casa e uma coluna. A casa para exprimir a ideia de um meio protetor e a coluna para simbolizar a grandeza. Casa grande, grande casa, este é o significado da palavra faraó. Nota de rodapé. Em hieróglifo, per, moradia, casa, templo, mais a, grande. Per a, de onde, por evolução fonética, faraó. Sabe por que me chamam assim? Porque você é o maior de todos e vive numa casa muito grande.
Tem razão, meu filho, mas essa casa é o Egito inteiro, e cada um dos seus habitantes deve encontrar aí a sua própria morada. Vai me ensinar outros hieróglifos? Não gosta de outros jogos? O menino amuou. Ah, já percebi. Cá sorriu. Com o indicador, o rei desenhou um círculo com um ponto no centro. O sol, explicou. Chamam-lhe Ra, cujo nome é composto por uma boca e um braço, porque é o verbo e a ação. Agora é a sua vez de desenhá-lo. O pequeno divertiu-se em desenhar uma série de sóis que pouco a pouco se aproximaram de um círculo perfeito. Recém-saídas da água, Izete e Nefertari ficaram estupefatas com o resultado. Ele possui dons extraordinários, constatou a rainha. Que chegam a me dar medo, confessou Izete. O preceptor assusta-se com isso. Isso é mau, considerou Ramsés. Meu filho deve seguir seu caminho, seja com que idade for. Talvez o destino já o prepare para me suceder. Esta precocidade vem direto dos deuses. Vamos respeitá-la e não proibi-la. Esperem-me aqui. O rei deixou o jardim e entrou no palácio. Com a ponta do dedo dolorida, o pequeno Ká começou a chorar. Posso segurá-lo no colo? Perguntou Nefertari a Izete. Sim, claro. A criança acalmou-se quase de imediato. Havia uma infinita ternura nos olhos de Nefertari. Izete atreveu-se a formular a pergunta que lhe queimava o coração. Apesar da infelicidade que a feriu, tenciona ter outro filho? Sim, e creio que estou grávida. Ah, que desta vez as divindades do nascimento lhe sejam favoráveis. Agradeço-lhe essas palavras. Vão me ajudar no parto. Izete ocultou a sua perturbação. Não discordava jamais de que Nefertari fosse rainha, nem sequer invejava a grande esposa real, sobrecarregada com tarefas e preocupações. Mas Izete teria gostado de ser mãe de numerosos filhos de Ramsés, a geradora que o rei veneraria durante toda a vida. Até agora, fora ela que dera à luz o primeiro filho. Mas se Nefertari fosse mãe de um varão, Ká seria provavelmente relegado para segundo plano. Ramsés voltou, trazendo uma pequena prancha de escriba equipada com 2 minúsculos blocos de tinta, um vermelho e outro preto, e 3 pequenos pincéis. Quando os entregou ao filho, o rosto de Ká iluminou-se, e ele apertou os preciosos objetos ao peito. Adoro-o, papai! Depois de Izete e Ká terem partido, Ramsés não ocultou seus pensamentos a Nefertari. Estou convencido de que Izete conspirou contra mim. Interrogou-a? Confessa ter tido pensamentos negativos a meu respeito, mas insiste em afirmar que tentou prevenir-me quando se preparava uma agressão contra mim. Só que sua carta não me chegou às mãos. Por que não acredita nela? Tenho a impressão de que continua mentindo e que não me perdoa por ter escolhido você para a grande esposa. Engana-se, Ramsés. A sua falta deve ser castigada. Que falta? Um faraó não pode castigar baseado-se numa ligeira impressão. Izete lhe deu um filho. Não lhe quer mal nenhum. Esqueça a falta, se é que foi cometida. E mais ainda, a sua punição. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. O traje de Setaol destoava de todos os dos cortesãos e escribas recebidos no palácio. O seu espesso capote de pele de antílope, semelhante a uma túnica de inverno, estava carregado de soluções medicinais contra a ação do veneno de cobra. Em casos de mordedura, Setaol despia-se, molhava a pele em água e extraía dela o remédio. Não estamos no deserto, fez-lhe notar Ramsés.
Aqui você não necessita dessa farmácia ambulante. Lamento discordar, mas este lugar é mais perigoso do que os confins mais distantes da Núbia. Aqui assim como me impediu. Graças ao meu tratamento, você está quase imunizado, mesmo contra certas cobras. Deseja realmente essa proteção suplementar? Já concordei, mas ela não é isenta de perigos. Não percamos mais tempo. Pediu a opinião de Nefertari? E você? Pediu a de Lotus? Ela me acha um tanto louco, mas nos entendemos às mil maravilhas. Mal barbeado, refratário ao uso da peruca, de cabeça quadrada, poção, confessou, pois você está arriscado a ficar idiota. Não vou ceder às suas ameaças. Então beba isso. Ramsés obedeceu. O que achou? Excelente. É por causa do suco de alfarroba. O resto é bem menos agradável. Decocção de várias plantas urticáceas e de sangue de cobra diluído. Agora você está imunizado contra qualquer tipo de mordedura. Bastará este preparado de 6 em 6 meses para manter-se sempre assim. E você? Quando vai decidir aceitar fazer parte do meu governo? Nunca. E você? Quando deixará de ser ingênuo? Eu podia tê-lo envenenado. Você não tem pensamento de assassino. Como se você me conhecesse. Menelau ensinou-me muita coisa, e você está esquecendo o instinto de Serra-Mana, do meu leão e do meu cão. Belo trio, na verdade. Está esquecendo também que Tebas anseia por vê-lo partir e que a maioria dos notáveis deseja o seu fracasso? A natureza dotou-me de boa memória. O homem é um espécime mais perigoso do que os próprios répteis, Ramsés? Tem razão. Mas também constitui o material com que o faraó tenta construir um mundo justo e harmonioso. Bobagem! Mais um sonho que os anos enviarão para o domínio dos sonhos inúteis. Desconfie, meu amigo. Você está cercado por seres tenebrosos e malevolentes. Mas vejo que tem sorte, pois possui a mesma força misteriosa que também possuo quando vou ao encontro das cobras. E essa força deu-lhe uma aliada à sua altura, Nefertari. Um sonho tornado realidade. É de se acreditar que assim talvez possa vencer. Sem você será difícil. Antigamente a lisonja não fazia parte dos seus defeitos. Retornarei a Mênfis com uma ótima colheita de venenos. Quanto a você, tome cuidado. Apesar das demonstrações de poder de Ramsés, Shenar ainda não perdera as esperanças. Continuava na incerteza do resultado da prova de força que o jovem rei opunha ao grande sacerdote de Amon. Os dois homens manteriam certamente as suas posições, o que enfraqueceria a autoridade de Ramsés, cuja palavra estava longe de ter o peso da de Sete. Pouco a pouco, Shenar ia conhecendo o irmão. Atacá-lo de frente? Nunca, porque Ramsés se defenderia com tal energia que logo reverteria a situação. Muito melhor era ir-lhe preparando uma sucessão de armadilhas, utilizando a malícia, a mentira, a traição. Se Ramsés não conseguisse identificar os seus inimigos, ficaria debatendo-se no vazio e logo estaria cansado. Então, quando estivesse extenuado, seria fácil eliminá-lo. Enquanto o rei procedia a inúmeras nomeações e dominava Tebas com o seu poder e vontade, Shenar tornava-se silencioso e discreto, como se os acontecimentos não lhe dissessem respeito. Mas agora tinha de sair do seu mutismo, sob pena de se tornar também suspeito de tramar uma conspiração. Depois de ter refletido bastante, Shenar decidira desempenhar um papel aparentemente grosseiro, tão grosseiro que irritaria Ramsés,
e o faria reagir com o seu ímpeto habitual, sem desconfiar de que a sua intervenção correspondia exatamente às esperanças de Shenar. Esta tentativa iria servir de teste. Se Shenar levasse a melhor sem o irmão desconfiar, saberia manipulá-lo. Neste caso, o futuro lhe sorriria. Pela 10ª vez, Ramsés tentava explicar à vigilante que não era conveniente pescar peixes no viveiro do palácio e partilhar a sua presa com um leão. As rações dadas não lhes eram suficientes? O rei notou, no olhar vivo do cão amarelo-dourado, que este estava percebendo perfeitamente a repreensão, mas não iria levá-la em consideração. Sob a proteção da fera, Vigilante sentia-se quase invulnerável. A elevada estatura de Serramana destacou-se no limiar do gabinete de Ramsés. Seu irmão quer vê-lo, mas se recusa a ser revistado. Deixe-o entrar. O sardo afastou-se. Ao passar, Shenar lançou-lhe um olhar gélido. Posso conversar a sós com Sua Majestade? O cão amarelo-dourado sorriu-se a Ramana, que sempre lhe dava um bocado de bolo de mel. Há muito tempo que não conversamos, Shenar. Sei que anda muito ocupado e não quero atrapalhar as suas atividades. Ramsés caminhou ao redor de Shenar. Por que está me observando assim? Espantou-se este. Emagreceu, irmão querido. Nestas últimas semanas tenho seguido um regime. Apesar dos esforços, Shenar continuava volumoso. Os minúsculos olhos castanhos iluminavam uma cara de lua cheia de gordas bochechas e cujos lábios grossos traíam a gula. Por que manteve essa barba fina e rala? Usarei para sempre o luto por Sete, afirmou Shenar. Como é possível se esquecer o nosso pai? Sou sensível também à sua dor e partilho-a. Tenho certeza disso, mas as suas funções o impedem de manifestá-la. O mesmo não acontece comigo. Qual é o motivo da sua visita? Já a esperava, não é verdade? O rei permaneceu silencioso. Sou seu irmão mais velho e gozo de excelente reputação. A decepção de não ter sido coroado em seu lugar pertence ao passado. Mas não me conformo de ser um nobre ocioso e rico, sem qualquer utilidade para o meu país. Compreendo. O trabalho de chefe do protocolo que me havia confiado é muito limitado, tanto que Romeu, o novo intendente do palácio, se ocupa dele de boa vontade. Que deseja, Shenar? Refleti muito antes de tomar essa atitude, pois para mim tem caráter humilhante. Entre irmãos não há motivo para uma expressão como essa. Contestarás minhas exigências? Não, Shenar, pois ainda não as conheço. Está disposto a ouvir-me? Fale, peço-lhe. Agitado, Shenar começou a andar de um lado para o outro. Tornar-me vizir? Impossível. Você seria acusado de me conceder um privilégio exorbitante. Dirigir a guarda? Pensei nisso, mas é uma tarefa excessivamente complexa. Chefe dos escribas. Cargo muito pesado. Poucos repousos e tempos livres. Os grandes canteiros de obras? Não possuo a competência necessária. Ministro da Agricultura. O lugar já está preenchido. Ministro das Finanças. Você o conservou para aquele que servia a Sete. E não tenho qualquer aptidão pela vida dos templos e as tarefas dos grandes sacerdotes. Que ambição lhe resta, então? Aquela que corresponde aos meus gostos e às minhas capacidades. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Você sabe bem do meu interesse pelo comércio com os nossos vassalos e vizinhos, em vez de me limitar a negociações que apenas aumentariam a minha fortuna pessoal. Pretendo trabalhar com afinco para reforçar a paz e melhorar a nossa diplomacia. Shenar parou finalmente de perambular.
Está chocado com a minha proposta? É uma grande responsabilidade. Autoriza-me a fazer todo o possível para evitar uma guerra com os hititas? Ninguém deseja um confronto sangrento. O fato de o faraó atribuir o posto de ministro dos negócios estrangeiros a seu irmão mais velho provará a importância que dá à paz. Ramsés refletiu longamente. Concedo-lhe aquilo que deseja, Shenar, mas você precisará de ajuda. Concordo. Em quem está pensando? No meu amigo Asha. A sua profissão é a diplomacia. Liberdade vigiada, de certa forma. Colaboração eficaz, espero. Já que essa é a sua vontade, encontre o mais depressa possível e apresentem-me os seus projetos com exatidão. Ao sair do palácio, Shenar mal conseguia conter uma explosão de alegria. O irmão mais novo reagira como ele esperava. Fim do capítulo 18. Capítulo 19. Dolente, a irmã de Ramsés prostrou-se e beijou os pés do rei. Perdoe-me, suplico-lhe, perdoe o meu marido. Levante-se, está ridícula nessa posição. Dolente aceitou a mão do irmão, mas não se atreveu a fitá-lo. Volumosa, passiva, Dolente parecia desamparada. Perdoe-nos, Ramsés. Agimos como dois insensatos. Vocês pretendiam a minha morte. Por 2 vezes o seu marido conspirou contra mim. Ele, que foi o meu amo. A falta dele é pesada, a minha também. Mas fomos manipulados? Por quem? Pelo grande sacerdote de Karnak. Conseguiu convencer-nos de que você seria um mau rei e que levaria o país a uma guerra civil. Em suma, vocês não têm nenhuma confiança em mim. O meu marido Sari o considerava uma pessoa impetuosa, incapaz de controlar os instintos de guerreiro. Lamenta muito o seu erro. Ah, como ele lamenta! O meu irmão Shenar também não tentou convencê-lo? Não, mentiu Dolente. Era ele que devíamos ter dado ouvidos. Desde que aceitou plenamente a decisão de nosso pai, considera-se súdito e apenas deseja servir ao Egito, encontrando um lugar digno das suas capacidades. Por que não trouxe Sari com você? Dolente baixou a cabeça. Está com muito medo da cólera do faraó. Você tem muita sorte, minha querida irmã. A nossa mãe e Nefertari intervieram com insistência para evitar um castigo mais severo. Ambas desejam preservar a unidade da nossa família em homenagem a Sete. Você me perdoa? Nomeio a superiora honorária do harém de Tebas. É um belo título, e não lhe exigirá nenhum esforço. Veja se mostra discreta, irmãzinha. E o meu marido? Nomeie-o chefe dos oleiros do canteiro de obras de Karnak. Assim, tornar-se-á útil e aprenderá a construir, em vez de destruir. Mas Sari é professor, um escriba, não sabe fazer nada com as mãos? Isso é o contrário aos ensinamentos dos nossos pais. Se a mão e o espírito não trabalham em conjunto, o homem torna-se mau. Apressem-se em assumir as suas novas funções. O que não falta é trabalho. Ao retirar-se, Dolente suspirou. De acordo com as previsões de Shenar, ela e Sari tinham escapado do pior. No início do seu reinado e sob a influência da mãe e da mulher, Ramsés preferia a clemência à intransigência. Ser obrigada a trabalhar era um verdadeiro castigo, porém muito mais suave do que a penitenciária dos oásis ou o exílio para os confins da Núbia. Quanto a Sari, que se arriscara à pena de morte, podia dar-se por satisfeito, mesmo seu novo trabalho nada tendo de glorioso. Essas humilhações, porém, seriam de curta duração. Dolente, por meio de suas mentiras, restaurara a respeitabilidade de Shenar, que representava um personagem digno de crédito na pessoa de um irmão obediente e respeitador.
preocupado com 1001 coisas. Ramsés acabaria por acreditar que os seus inimigos de ontem, entre os quais o irmão e a irmã, haviam se conformado e só pensavam em levar uma existência tranquila. Moisés reencontrou com alegria o canteiro de obras da sala de colunas de Karnak, que, terminado o período de luto, Ramsés decidira reabrir a fim de terminar a obra gigantesca empreendida pelo pai. Com uma vasta cabeleira, barbudo, de ombros largos, forte compleição, rosto burilado, o jovem hebreu gozava da estima e do afeto da sua equipe de trabalhadores de pedra e de gravadores de hieróglifos. Moisés recusara o posto de mestre de obra que Ramsés lhe propusera, pois não se achava capaz de assumir tal responsabilidade. Coordenar os esforços dos especialistas e incentivar a sua vontade de perfeição, sim. Traçar o plano de um edifício como arquiteto da confraria de Der el-Mediné, não. Aprendendo a profissão no trabalho, ouvindo aqueles mais instruídos do que ele, familiarizando-se com a sabedoria dos materiais, o hebreu tornar-se-ia então capaz de construir. A vida rude de um canteiro de obras permitia-lhe exercitar a sua força física e esquecer o fogo que lhe queimava a alma. Todas as noites, estendido na cama e procurando em vão o sono, Moisés tentava compreender por que não encontrara ainda a sua simples alegria de viver. Nascera num país rico, ocupava uma boa posição, beneficiava-se da amizade do faraó, atraía os olhares de mulheres bonitas, levava uma existência folgada e calma. Por que então nenhum desses argumentos trazia-lhe a calma? Por que essa insatisfação perpétua? Por que essa tortura interior que nada justificava? Retomar uma intensa atividade, ouvir de novo o canto alegre dos malhos e dos cinzéis, ver deslizar sobre o lado molhado os trenós de madeira carregados com enormes blocos de pedra, velar pela segurança de cada operário, assistir ao crescimento de uma coluna. Toda essa aventura exaltante apagaria suas mágoas. No verão, faziam a sesta, mas a morte de Sete e a coração de Ramsés alteravam os hábitos. Com a concordância dos chefes da corporação de Der el-Mediné e do mestre de obras de Karnak, que lhe explicara seu plano ponto por ponto, Moisés organizara 2 períodos de trabalho diários. O primeiro, do amanhecer até a metade da manhã, e o segundo, do começo da tarde até o crepúsculo. Cada um disporia então de um tempo de recuperação suficiente, tanto assim que longas tiras de tecido estendidas entre 2 estacas mantinham o canteiro de obras à sombra. Logo que Moisés passou pelo posto de guarda que dava acesso à sala de colunas em construção, o chefe dos talhadores de pedra caminhou para ele. Está fora de questão trabalhar em semelhantes condições. O calor ainda não é insuportável. O calor não nos assusta. Refiro-me ao comportamento do novo chefe de equipe dos oleiros encarregados dos alicerces. Eu o conheço? Chama-se Sari. É o marido de Dolente, a irmã do faraó. E por isso ele julga que tudo lhe é permitido. Qual é a reclamação? Como acha o trabalho muito pesado, não convocará a sua equipe senão de 2 em 2 dias, mas lhe cortará a cesta e racionará a água. Estará pensando em tratar os nossos colegas como escravos? Estamos no Egito e não na Grécia ou na terra dos hititas. Declaro-me solidário com os oleiros. Tem razão. Onde está Sari? Descansando, na tenda dos chefes de equipe. Sari havia mudado e muito. O jovial ex-preceptor de Ramsés transformara-se num homem meio magro, de rosto anguloso e gestos nervosos. Fazia girar constantemente em torno do pulso esquerdo uma pulseira de cobre demasiado larga e esfregava frequentemente com um unguento o pé direito dolorido devido à artrite que lhe deformava o volumoso dedo grande. Da sua antiga função,
Sari apenas conservara um elegante vestido de linho branco, marcando o fato de pertencer à casta dos escribas ricos. Estendida em almofadas, bebia uma cerveja fresca. Lançou um olhar preguiçoso a Moisés quando este entrou na tenda. Eu o saúdo, Sari. Reconhece-me? Como poderia esquecer Moisés, o brilhante condiscípulo de Ramsés? Também está condenado a suar neste canteiro de obras. O rei não beneficia em nada seus velhos amigos. Estou satisfeito com a minha condição. Poderia exigir um posto melhor? Haverá sonho mais belo do que o de participar da edificação de um monumento como este? Sonho com este calor, essa poeira, o suor dos homens, essas pedras enormes, este trabalho sem fim, o barulho das ferramentas, o contato com os operários analfabetos. Um pesadelo, você quer dizer? Está perdendo seu tempo, meu pobre Moisés. Confiaram-me uma missão e cumpro-a. Bela e nobre atitude. Quando surgir o aborrecimento, você há de mudar. Você também não tem uma missão a cumprir? Uma careta alterou o rosto do ex-preceptor de Ramsés. Comandar oleiros. O que poderá haver de mais exaltante? São homens resistentes e respeitáveis, muito melhores do que escribas preguiçosos e glutões inveterados. Estranhas palavras, Moisés. Está revoltado, por acaso, contra a ordem social? Apenas contra o desprezo que você está tendo pelas pessoas. Está querendo censurar-me? Fixei horários de trabalho, tanto aos oleiros quanto aos outros. É melhor respeitá-los. Eu faço a minha própria escolha, que não corresponde à minha, e você terá que ceder, Sari. Recuso-me. Como quiser. Darei conhecimento dessa recusa ao mestre de obras, que alertará o vizir, o qual irá consultar Ramsés. Ameaça. É o procedimento habitual em caso de insubordinação num canteiro de obras real. Como lhe agrada humilhar-me? Não tenho outro objetivo senão o de trabalhar na construção deste templo, pois nada deve interromper os trabalhos. Está caçoando de mim. Hoje somos colegas, Sari, e a melhor solução é coordenarmos os nossos esforços. Ramsés vai abandoná-lo, assim como fez comigo. Peça aos oleiros que tratem dos alicerces, conceda-lhes a cesta regulamentar e não se esqueça de lhes dar toda a água de que necessitarem. Fim do capítulo 19. Uau, pessoal! Olha só! Bom, conspiração de Shenar dando certo, dando resultado. Gente, ele não para, né? Ah, quem tem irmãos desses não precisam de inimigos. Pra quê? Bom, ainda bem que Ramsés tem amigos. Amigos bem fiéis. E que bom que ele não puniu Izete. Ela tentou ajudar. Tomara que ele descubra que foi o Shenar que impediu que a mensagem dela chegasse até ele para avisá-lo da conspiração. Gostaram? Estão gostando? Eu sim. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Deixem seu comentário, manda uma mensagem para mim, pergunte qualquer coisa, se eu souber responder, eu respondo. Perguntem o que quiserem, comentem o que quiserem, que eu tô tendo muita alegria de ver as mensagens. Um beijo grande para vocês, uma ótima semana, porque hoje é só quarta-feira. Ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima quarta. Beijo!